Fala rapaziada, antes de começar o vídeo, aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo tem o canal Notícia do Fogão 2.0. Esse canal tomou um strike, pode ser, ele corre um risco de deixar de existir nos próximos dias ou semanas. Pode não acontecer, mas pode acontecer. Então, para não perder esse contato contigo aqui, se inscreve no canal 2.0, o canal reserva aqui, que lá tem um diferencial. Vídeos que aqui são longos, de meia hora, 40 minutos, lá serão curtinhos de no máximo 15 minutos. Se gosta de vídeos curtos, se inscreve lá, tá bom? Dá essa moral pra gente. Vamos monetizar esse canal o mais rápido possível, tá? Bora pro vídeo. Bom, como prometido, vamos falar do atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro que perdeu na estreia. O time do Renato Paiva, o Botafogo, recebe o Carabobo da Venezuela no Newton Santos. Vamos às informações com a repórter Roberta Barroso. Fã de esporte, o Botafogo enfrenta o Carabobo nesta terça aqui no Newton Santos pela segunda rodada da Libertadores. A vitória contra o Juventude no sábado pelo Campeonato Brasileiro trouxe confiança para a sequência. Foi a primeira de Renato Paiva no comando da equipe em 3 jogos disputados. O Botafogo vem de derrota na competição para a Universidade do Chile e tem um desfalque importante. Igor Jesus, expulso na partida, está suspenso. A briga pela vaga está entre Mastriani e Juan Cruz. O uruguaio ganhou minutos contra o Juventude e sai na frente. Juan, com uma questão pessoal, não foi relacionado para aquele jogo, mas é opção. O Juan é um jogador que vem de um campeonato diferente e que necessita de uma adaptação àquilo que é o campeonato do Brasil. O Mastroianni não, para além dos seus 30 e poucos aninhos, já tem duas temporadas, acho eu, de Brasil e com muito bons números. Então é um jogador que com a sua experiência conhece o jogo, agora obviamente tem que, na base do vídeo, na base da análise individual, perceber aquilo que nós queremos, olhando também para aquilo que é o Igor, e também olhando para a possibilidade de jogarmos com os dois. Porque eu não gosto de ter só um sistema e isto é uma possibilidade que nós podemos encontrar. O atual campeão busca a primeira vitória na Libertadores 2025. O Carabobo também vem de derrota na estreia para os Estudiantes. O time chegou à fase de grupos pela primeira vez na história, mas já participou da fase preliminar em outras oportunidades. A equipe lidera o campeonato venezuelano com 21 pontos conquistados. Muito bem, então é isso, o Botafogo enfrentando o Carabobo. O Mastriani deve jogar. Vamos lá com o Elton Serra para a gente conversar. O Mastriani entra no final do jogo contra o Juventude, o Botafogo voltando a jogar bem, vencendo o Juventude no Campeonato Brasileiro, e ali já estava a pista. Acho que o que disse o Renato Paiva também, né, Elton? É um cara experiente, que não vai sentir tanto a Libertadores, e é um excelente jogador pelo que a gente já viu no América, no Atlético Paranaense, num jogo que o Botafogo não pode nem pensar em tropeçar, né, contra o Carabobo. Tem a história do ano passado, né? O Botafogo teve que remar ali na reta final da primeira fase para garantir classificação para as oitavas de final e aí seguiu um caminho de glórias, né? O Glorioso conseguiu a glória eterna e, obviamente, não dá para repetir todo ano, né, a mesma receita. Então precisa vencer essa partida. Acabou sendo um primeiro jogo muito abaixo, né? A Universidade de Chile foi bem, conseguiu vencer o Botafogo. O Botafogo deixou boas impressões, Edu, no Campeonato Brasileiro. Acho que fez um jogo competitivo contra o Palmeiras, fez um jogo consistente contra o Juventude. É lógico que ainda carece de encaixe e é normal, porque o Renato Paiva assumiu o Botafogo, teve tempo para treinar, mas poucas oportunidades de testar essa equipe em jogos competitivos, né? Fez amistosos, mas agora sim, né? Jogo de Libertadores e os 2 do Brasileiro, ele começa a entender esse Botafogo, né? Como uma equipe, o jogo coletivo, o que ele quer colocar em campo. Seu Igor Jesus muda um pouquinho a característica, né? Que é um jogador que, por mais que seja aquela referência, ele se movimenta muito para os lados do campo, né? O Mastriani é um jogador que funciona mais como um atacante central, apesar de dar opção também para quem vem de trás, principalmente os pontas, traz um pouco também de peso na área, muda um pouco essa característica. Mas o Botafogo foi no mercado buscar um jogador justamente para ter essa alternativa, né, ao próprio Igor Jesus. Então acho que traz
algo diferente para esse Botafogo, mas mantém o time pelo menos com a sua estrutura que gosta o Renato Paiva. É um time que gosta hoje da bola e ao mesmo tempo vai tentar ter essas transições rápidas para chegar rapidamente ao ataque. O cara bobo, né, que poderia inclusive ser o nosso apelido, né, Edu? Nós dois aqui, os caras bobos, né, como diria o Vitor Birner, como vocês são bobos. Tô fora. De bobo não tem nada, tá? Mas é claro que é um time inferior, mas o Botafogo não precisa e não deve, né, encarar o cara bobo como um time qualquer. Precisa fazer a sua parte porque a Libertadores prega surpresas. Vencer em casa é fundamental, não só para brigar pela classificação, mas também garantir o primeiro lugar do grupo, que traria vantagem, no mínimo, né, para as oitavas de final da competição. Já que a gente é meio bobo, né? Eu elogio nesse caso, né? A gente não resiste a trocadilho, não tem mais cara bobo no futebol. Toda vez que eu penso nesse time, eu lembro dessa frase. Enfim, vamos lá, vamos do Botafogo, atual campeão, vamos pro Corinthians. Com muito pesar aí que a gente soube da notícia de que o goleiro Manga, nosso grande goleiro Manga, ídolo, na minha opinião, maior goleiro da história do futebol brasileiro e do Botafogo, claro, logicamente, né? O cara que nos fez muito flamenguista pegar ranço, ódio do Botafogo, como o próprio Zico já falou, aquela história do bicho é certo, né? Ele era um cara muito provocador e garantia ali a vitória do Botafogo, pegava tudo, quebrou os dedos todos, defendendo o Botafogo, o Inter, Nacional do Uruguai, entre outros times, seleção brasileira, um goleiro assombroso, fantástico, icônico, não à toa. O dia do goleiro é o dia do aniversário do Manga, dia que ele nasceu, ele se foi, né, na madrugada de hoje. Então, toda homenagem aqui ao goleiro Manga. É mais um grande ícone do futebol que se vai. E que fique com Deus aí. Que Deus também conforte a família do Manga, seus parentes, seus entes queridos. E como botafoguense, né, hoje é um dia de luto para todos nós. Assim como foi a morte do Newton Santos, né, a do Manga também é uma perda inestimável. Pessoal, antes de seguir com o vídeo, tem aqui Sport TV News, muita coisa ainda para vocês verem. Não acabou o vídeo, tá? Mas antes, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Notícias do Fogão, tá? Tem 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um, cabe no seu bolso, que ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui. E aqui em cima, Live Pix. Você manda mensagem de texto e de áudio pra gente. Ali é o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail de contato. Quiser mandar mensagem pra gente, propor um jabá, um merchan, uma parceria aí de marketing, merchandising aqui, divulgando seu produto, curso, empresa, canal de YouTube ou página de Instagram aqui no nosso canal, manda mensagem pra gente, troca uma ideia que a gente faz um bem bolado aí com vocês, tá? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Não se esqueça, aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, canal Notícias do Fogão 2.0. Esse aqui tomou um strike já, é perigoso tomar mais strikes e ser suspenso do YouTube. Então, para não perder esse contato com vocês, eu não tenho o WhatsApp de vocês para mandar mensagem caso o canal caia. Então, se inscreva lá no 2.0, tá? Tá aqui o link no chat e também na descrição do vídeo. E dá uma moral pra gente não perder esse contato. Caso esse canal caia, a gente troca uma ideia no outro canal e avisa, né, sobre o canal que foi derrubado e cria um outro maior. Lá tem vídeos curtos, tá? Vídeos de 15 minutos no máximo, enquanto aqui são vídeos longos, lá são vídeos curtos. Se inscreve lá. Bora seguir com o vídeo e depois a gente conversa mais. Bom, em 2013, o nosso Edson Viana bateu um papo com o Manga em General Severiano. Ele lembrou que foi o goleiro do primeiro jogo da seleção brasileira transmitido pela Globo. Então vamos rever esse trecho da reportagem. E também está na história da Rede Globo. Manga jogou esse Brasil e União Soviética em 65 no Maracanã, a primeira transmissão de futebol da Globo. Mas ele não tem só lembrança boa desse 2-2. Estava 2-1 ganhando o Brasil, um tiro de metro. Eu chutei a bola. E chutei forte e bateu na cabeça de um gringo, de um russo, e a bola entrou solita. E o estádio ficou mudo. Nem assim, Manga baixou a cabeça. Levantei a cabeça. Não se rendia nem a graves lesões. Mandei o doutor sacar o gesso e botou gás e algodão e entrei com 2 dedos quebrados e joguei e fui campeão. Foi no Brasileiro de 75, o primeiro título brasileiro com o Internacional. E as vitórias, além de troféus, deixaram marcas, agora eternizadas no Botafogo.
Aqui, a marca Botafogo, a marca Internacional de Porto Alegre, a marca Nacional Uruguai, são 3 equipes que eu joguei lastimado. Com outras informações ao vivo do Nilton Santos, chega a Duda Dal Ponte. Duda, bom dia, seja bem-vinda também. Oi, Mari, muito bom dia para você, para o Lofredo, para todos que nos acompanham aqui no Sport TV News. Pois então, o goleiro Manga faleceu na madrugada dessa terça-feira em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi internado nesse hospital na sexta-feira por conta de uma pneumonia e essa foi a causa da morte. A gente ainda está recebendo as informações sobre o velório, o enterro que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro. A informação é de que o velório vai ser à 13h hoje no Salão Nobre da sede histórica do Botafogo, em General Severiano, mas ainda não temos a informação se vai ser aberto ao público ou não. A família ainda está se organizando e todas essas informações vão sendo passadas aos poucos aqui para a gente. Claro, a gente repassa ao público também. Mas essa é a informação inicial, que ele morreu às 5 da manhã de hoje, no começo da manhã, por conta de pneumonia, e o velório vai ser na sede histórica em General Severiano. O Manga foi o goleiro histórico do Botafogo, né? Um dos grandes ídolos do clube. Ele ficou na década de 60 aqui no Rio de Janeiro defendendo a camisa do Botafogo. Foi 4 vezes campeão carioca, né? 2 vezes bicampeão carioca naquele time histórico de Garrincha, de Nilton Santos, depois mais tarde no time de Jairzinho. Ele é muito conhecido pelos torcedores. Os torcedores têm um carinho gigante por ele, pela forma também como ele sempre se portava em clássicos. Ele é conhecido pela frase "o bicho é certo", quando aconteciam clássicos contra o Flamengo, né? Ele gostava de provocar o rival, tinha esse jeito de provocar o rival e os torcedores também gostavam muito dessa irreverência do Manga. Manga que tinha 87 anos, iria completar 88 anos no dia 26 de abril, que é também conhecido como o Dia do Goleiro por conta desse goleiro histórico brasileiro que é de Recife, começou a carreira no esporte, depois veio para o Botafogo, ficou defendendo o clube de 59 a 68, aqui teve esses 4 títulos cariocas junto com o Botafogo, depois foi para o Nacional do Uruguai, quando quando conquistou o título da Libertadores por lá em 1971, como a gente já falou aqui no Sport TV News, passou por Internacional, passou por Operário do Mato Grosso do Sul, passou também por Grêmio, tem uma longa história aí nos clubes que defendeu e também na seleção brasileira. Ele foi para a Copa de 1966 na Inglaterra junto com a seleção brasileira, foi titular quando o Brasil foi derrotado ainda na fase de grupos por Portugal, por 3-1. E é um goleiro histórico, né? Hoje a gente está aqui no Nilton Santos também porque vai ter jogo do Botafogo pela Libertadores, segunda rodada da fase de grupos contra o Carabobo da Venezuela. E a gente ainda não tem informações, mas certamente terão homenagens aqui da torcida, do próprio Botafogo. A gente vai acompanhando também o desenrolar dessa situação. Como ele morreu há pouco tempo, a gente ainda vem recebendo essas informações de como serão as homenagens, o velório, o enterro. Mas a informação inicial é de que à 13h vai acontecer o velório lá na sede histórica do Botafogo, em General Severiano, Mari. E claro, se for aberto ao público também, a gente informa aqui para os torcedores que quiserem prestar essa última homenagem ao goleiro ídolo do Botafogo, o Manga. Beleza, Duda, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você. 26 de abril é dia do goleiro. É a data de nascimento do Manga. Data de aniversário. Aniversário do Manga. Completar 88 anos. Completaria 88 anos. 88 anos. Você vê um goleiro histórico do Internacional e do Botafogo, mas com passagens relevantes por outros clubes, como o Grêmio, campeão gaúcho, Coritiba, campeão paranaense, Sport, campeão pernambucano. E campeão. Nacional do Uruguai, campeão da Libertadores. Barcelona de Guayaquil, campeão equatoriano. Então é campeão em todos os lugares. Mas só na seleção brasileira que ele não foi campeão, que ele jogou a Copa que o Brasil falhou naquele grande período. Né? 58 e 62 o Brasil foi campeão, 70 foi campeão. A Copa de 66 o Manga foi titular. Ele não foi bem, assim como toda a seleção brasileira, né? O Brasil foi eliminado por Portugal e uma partida que o Manga, inclusive, não esteve bem. Ele contou daquele jogo com a União Soviética também, que ele não foi bem também, cometeu uma falha pela seleção brasileira no Maracanã lotado, mas enfim,
esse goleiro histórico de 27 anos de carreira, passagens marcantes por diversos clubes da América do Sul, só na seleção brasileira, mas também com uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Não é qualquer um que joga a Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas justamente a Copa do Mundo em que a seleção brasileira como um todo, ele também acabou não indo bem. Já já, nosso Serginho Xavier, trazendo de Porto Alegre mais informações, mais carinho também nessa despedida. Bom, na Libertadores hoje tem Botafogo, hein? E é no Nilton Santos, como lembrou a Duda. O Igor Jesus está fora, foi expulso, né, na primeira e última partida do Botafogo na competição. E o substituto deve ser o Mastriani, estreando, hein, contra o Carabobo. Sabe o date perfeito? Daqueles que disparam a ansiedade? O torcedor do Botafogo está prestes a revivê-lo. O Alvinegro e a Libertadores. Em casa, juntinhos outra vez. Sentimento maravilhoso, né? A sensação de poder. De estar no estádio, é emocionante ver a torcida vibrando. É o dia de matar a saudade, né? De ver o nosso Botafogo em campo pela Libertadores. 2025 marca a 7ª participação do Botafogo na Libertadores. A primeira foi em 1963, nos tempos de Garrincha e de Nilton Santos. Após o título inédito no ano passado, a expectativa do torcedor mudou de lugar. Quem disse que o importante é apenas competir? A obrigação é a maior agora. Somos campeões e a tendência é querer ser mais, né? Não diminuir. Ok, mas para isso não pode dar mole, como na estreia, a derrota para Laú no Chile semana passada. Contra o Carabobo da Venezuela hoje à noite, além da vitória, fazer saldo de gols também está no plano, mirando a classificação ao fim da primeira fase. Já que isso é uma meta, o que fazer para ocupar a ausência de quem voltou a marcar gols após mais de 2 meses? Igor Jesus, principal nome do time, fez na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão. Só que ele está fora hoje. Foi expulso lá no Chile. A solução? Habla espanhol? Gonzalo Mastriani, uruguaio, chegou faz pouco tempo. Ganhou uns minutos no fim do jogo contra o Juventude. Minhas características são mais de centroavante de área, de finalização, do último toque, então eu sei o que posso agregar no elenco. Acho que foi contratado por isso e isso para mim é muito importante. Milhares que virão ao Nilton Santos esperam por isso. No reencontro do campeão, uma das mais recentes e eterna conquista. Que bonitinho. Bem recente, bem recente. Estamos falando do atual campeão. Estreou perdendo, mas estamos falando do atual campeão. Bom, vamos de testes no Botafogo. O Paiva deve ir com 2 volantes para essa partida e, como a gente acabou de ver na reportagem, o Mastriani deve ser o titular. Isso porque o Igor Jesus numa expulsão boba, né? Boba, fim de jogo já. É, já no finalzinho. 2 cartões, os 2 foram bem no final do jogo. Contra a Laú, que foi o jogo de estreia lá. Tá? Já está até contando também. Foi o jogo de estreia do Botafogo na competição, ele foi expulso, então não estará à disposição do Paiva para essa partida. Então aí tem o Mastriani, que acabou de ser apresentado, né? E que já pode estrear hoje. Quando o Atlético Paranaense pegou o Mastriani no América Mineiro, para mim o Mastriani já podia ter dado um salto maior. Tá? Porque o Atlético, como a gente viu, era um time que tinha muitas dificuldades, tanto que foi rebaixado. Acabou rebaixado. Né? Não é uma questão de tamanho no cenário nacional, mas também, porque o Botafogo é muito maior do que o Atlético no cenário nacional, historicamente, né? Então, ele já poderia ter dado esse salto de disputa de Libertadores, já poderia estar numa equipe que disputasse os títulos e não que brigasse para não cair, como foi o Atlético, que ainda caiu. Acho que ele pode aproveitar essa chance, tá? Pode aproveitar essa chance. Se tudo der certo, o Botafogo vai usar a camisa, uma das mais lindas do Brasil. Ah, obrigada. Que não é essa. Não, que não é essa essa, é a tradicional. Para, essa camisa não é linda, é essa, é a tradicional. Não, primeiro que ali o escudo, a estrela solitária tá dourada. Ela tem uma coisa de arte de rua, de rap. Achei isso, legal. lindo, maravilhoso. Não para jogar futebol. Primeiro segundo que os números são impossíveis de identificar. Mas até aí tem um monte de time que joga com a camisa tradicional a primeira e a gente também não identifica. Não. Mas aí os números daquela camisa são estilizados. Com coisa de rua, você não acha não? Não pode. Uma coisa streetwear. Não pode. Eu
Não pode. O número tem que ser padrão. E já vi na rua, tá? Você precisa enxergar. Ah, não, é legal. Acho que para usar na rua é legal. Eu achei bonito. Não precisa colocar no jogo. No jogo não faz sentido. Qual que você quer hoje? Fala pra gente. Listrada, preta e branca, que é uma das camisas mais bonitas do futebol mundial. Muito bonita mesmo. Mundial. Aquela ali também e marcante, histórica. Botafogo e Santos têm uma identidade histórica com as camisas que elas não podem... você não pode mudar. O Botafogo tem que entrar sempre que puder, entrar de listrado preto e branco, e o Santos, sempre que puder, tem que entrar todo de branco. Então, assim, tem botafoguense aqui discordando de mim, falando que a camisa é horrível. Vocês estão muito mal-humorados, gente. Tira isso do coração, gente. Eu acho que é legal para você andar na rua. Pode ser legal para andar na rua. Já tô recebendo mensagem. Futebol, não. Para futebol, primeiro que eu preciso ler o número, tá? O número é informação. Até aí, na temporada passada, eu não sabia quem era o número de ninguém do Atlético, qual era o número de ninguém do Atlético Mineiro. Às vezes a camisa tradicional é feita com um número escondido, mal feito. Ou amarelo, né? Mal feito. Nesse caso, não, faz um número estilizado. Mas tudo bem, isso é o de menos. Tem gente que, o torcedor do Botafogo é supersticioso, né? Perdeu 2 na Libertadores do ano passado, as 2 primeiras da fase de grupos. Tomara tem gente que não quer que ganhe esse jogo. Com isso, mas não vai dar, sabe por quê? Porque é o cara bobo, olha o número. Gente, é muito bonito. Gente... Não dá pra ler o número, Mariana. Não dá pra ler de longe. Aí bonito, aí tá de perto, a câmera tá ali, ó, com o foco bonito. Quando você está no estádio, você não vê nada desse número, nada. Primeiro que com a tua idade no estádio, tu já não vê nada de nada mesmo. Eu enxergo melhor do que você, porque você sabe muito bem disso. Né? Não precisamos nem discutir isso aí. Essa tua vista cansada aí. Vamos começar. Lê ali para mim. Não, eu posso ler aqui. Tá bom. Eu prefiro ler. Eu leio ali, né? Quero falar que podemos ter Patrick de Paula. Isso é apuração do GE, tá? Podemos ter Patrick de Paula hoje. Ainda bem que você tem isso de cabeça, porque se tivesse escrito ali, você não lia. Não, é aqui, ó, é minha cabeça aqui. Aí tá pertinho. Pode ser o Santi Rodrigues com o Mastriani ou o Patrick de Paula. Isso o GE tá contando pra gente, tá? Quem quiser cobertura completa, tá lá. Tenho que trazer uma atualização, vamos lá no nosso GE, aproveitando então o embalo, uma atualização sobre o Bastos, que preocupa, né? Os torcedores estão preocupados. Sem prazo para retorno. Botafogo avalia a cirurgia no joelho de Bastos, que continua sem prazo para retorno. Ele sofreu um trauma no joelho esquerdo na estreia na temporada, no início de fevereiro. E o Botafogo até está analisando buscar uma reposição, né? Porque não sabe quando vai poder... Tem um tratamento na Espanha, Madrid. Muito bom. Não, mas o rapaz já está acompanhando o outro. Não pode. É um profissional. Um de cada vez. Um profissional. Eu já vi até algumas fontes dando o profissional como fisioterapeuta. Eu tô pesquisando, te falei, desde a semana passada. É curioso, né? Eu acho inusitado, acho curioso. Um jogador argentino de um clube brasileiro se tratar na Espanha... Não, mas hoje, algum sentido eu já vejo. Ele recebeu a indicação do Memphis e o Memphis usou esse profissional quando estava no Atlético de Madrid. Então, ok, já entendi que há uma indicação. Mas aí, ó, é cirurgia. Não é o caso do Bastos. Pode ser cirurgia. Nesse o Botafogo contratou o Jair para esse tipo de situação, né? Mas o Jair... Foi para esse tipo de situação. O Jair não... O Botafogo tinha uma zaga definida, Bastos e Barbosa. Boa zaga. Muito boa. Boa zaga. Então, quando contrata o Jair é um jogador para o futuro, vai ser colocado no time campeão da Libertadores e campeão brasileiro, para ir se desenvolvendo em, eventualmente, suspensão, lesões, um esquema com 3 zagueiros eventual, e tá aí para suprir essa ausência. É um jogador de bastante capacidade, muito talento e vai ter que aproveitar essa oportunidade. Jovem ainda, né? Mais um dos achados do Botafogo, né? Na temporada passada, angolano, mais uma contratação também que foi, entre aspas, apresentada a nós, né? No futebol, né? E muito acertada do Botafogo. Então a gente precisa lembrar que não é fácil achar alguém desse quilate. Por isso que eu te interrompi no Jair. O Jair vem para esse tipo de situação. Eu acho que não pensavam neste tipo de situação. Não, pensavam que ele fosse entrar aos poucos numa zaga já formada, que ele fosse jogar numa eventual suspensão, numa lesão mais curta, num sistema com 3 zagueiros eventual, né? E agora ele vai ter que assumir essa posição. Pois é. Mas no Santos, ele mostrou maturidade para isso. Tá? Vamos ver agora em outro nível. Na seleção também, Série B, né? Com a seleção também, a gente tem pouca coisa para tirar daquele grupo, porque é a campanha, né? Mas foi
Não, acho que terminou campeão, né? Não, então, mas é porque o início, eu falei campanha, eu falei errado, porque no início a gente tem a memória da goleada, então, né? Foi melhorando. É verdade. Melhorou bastante. Terminou campeão, mas é porque a gente ficou marcado. Você mesmo fala isso. Não, eu acho que ele é zagueiro. Esse sul-americano, porque nós ganhamos vários, né? Esse sul-americano sub-20 vai ser contado como aquele sul-americano sub-20 que o Brasil apanhou feio da Argentina. Mas foi campeão depois. Eu falei campanha, obviamente errei no termo. O início é que ficou, e ele é zagueiro, né? Então, mas foi destaque do grupo. A gente vai relembrar agora como foi a vitoriosa carreira do goleiro Manga, que morreu nessa terça-feira. Imagine a data do seu nascimento decretar o dia da sua profissão. Precisa ser muito bom naquilo que faz. E Ailton Correia de Arruda era. Principal qualidade do goleiro Manga? Primeira coisa é uma tranquilidade do arqueiro, gritar os 90 minutos com o lateral e com a defesa. Se em todo dia 26 de abril comemoramos o dia do goleiro, é porque houve ele, o maior goleiro a vestir a camisa do Botafogo. O pernambucano chegou ao clube carioca em 1959, vindo do esporte. Foram 442 jogos defendendo o gol alvinegro e integrando times históricos, como o de Garrincha e Nilton Santos, bicampeão carioca em 61 e 62. Nós metemos 3-0 no Flamengo. 3 gols de Garrincha. Também fez parte do time bicampeão carioca em 67 e 68, que tinha outros nomes de peso como Gerson e Jairzinho. Manga ocupa a 6ª colocação na lista dos jogadores que mais vestiram a camisa alvinegra. Nós jogávamos pelo amor à camiseta. Além das defesas e títulos, Manga conquistou a torcida botafoguense por um motivo especial. Costumava provocar o rival Flamengo às vésperas dos confrontos entre os clubes, dizendo que contra o rubro-negro, o bicho era certo. Uma brincadeira com o rival que, segundo Manga, costumava ser derrotado nos clássicos. Eu dizia que o bicho já está garantido, já tinha gastado o prêmio, não? Saiu no periódico, no jornal, e até hoje é conhecido. O goleiro tinha um estilo de jogo arrojado, corajoso, sem medo de disputar qualquer jogada. Suas mãos eram prova de que Manga não se poupava para honrar as cores do clube. Mas nunca tive medo, sempre era assim, valente, e sempre assim. Nunca gostava de luva, e nesse tempo, tanto ano, a luva era de couro, muito dura, muito feia, e de qualquer maneira eu não jogava, e aí fui quebrando os dedos de ponta a ponta. Manga vestiu a camisa da seleção brasileira, chegou a disputar a Copa do Mundo de 1966, que não traz lembranças tão boas. O Brasil caiu na primeira fase, com Manga em campo no jogo que eliminou o time, 3-1 Portugal. Não é fácil ser arqueiro, não. Você tem que aprender a levantar a cabeça, porque depois você tem que estar no seu clube trabalhando. Depois da passagem pelo Botafogo, Manga foi para o Nacional do Uruguai, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 71. De volta ao Brasil, foi bicampeão brasileiro em 75 e 76 pelo Internacional. Manga ainda defendeu o Operário do Mato Grosso do Sul, o Coritiba e o Grêmio. Pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, se aposentou e passou a viver no país. Em 2020, voltou ao Brasil e passou a morar no Retiro dos Artistas. Manga deixa esposa e um filho. O Grêmio fez um post também, eu falei do Internacional, né? Mas o Grêmio fez um post também, vamos ver lá. O Grêmio lamenta profundamente o falecimento de Ailton Correia de Arruda, o ex-goleiro Manga, aos 87 anos. Com passagem pelo tricolor no fim da década de 70, conquistou o Campeonato Gaúcho de 79. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que acompanharam sua trajetória. Que descanse em paz. Vamos para o Nacional, para as redes sociais do Nacional, com quem o Manga foi campeão da Libertadores. E né? do Intercontinental, do Mundial de Clubes. Também tem Intercontinental. Verdade. O Manga lá, campeão da Conmebol Libertadores em 1971. Você tá lendo essas letrinhas pequenininhas? Tá escrito. Então, Copa Intercontinental. Não, e tem Interamericana também em 71, olha lá, ó. E 4 campeonatos uruguaios. Aí a homenagem do Nacional, onde também atuou o goleiro Manga. Acho o seguinte, o Botafogo já tem 2 reforços. Ganhou do Juventude. Mas vai responder. Ganhou do Juventude, 2-0. O Botafogo tem 2 reforços. Gol anulado, que você queria contar gol anulado, 3-0. Foi mal. É que ele perguntou pra mim. Ele perguntou pra mim. Vai. Os caras não estão conseguindo se encontrar nem no Botafogo. Botafogo
ele tem 2 reforços já da janela de meio do ano. O Wendel e o Wesley. Sim, sim. Já tem esses 2 reforços. É importante, né? E acho que, principalmente o Wendel, é o cara que eu acho que o Botafogo tem que esperar muito. Eu acho que o Wendel chega pra jogar onde está jogando o Patrick de Paula nesse momento. Isso aí. Onde pode jogar o menino Santi Rodrigues. O Santi está muito mal. Ele tá jogando com o... Você achou o Santi mal? Santi? Você falou o Santi Rodrigues mal? Mal pra caralho até agora. Não joga jogando nada. o Matheus Martins. Mas eu acho que ele tá se enturmando. Não, ele tá sem ritmo. Ele não joga desde novembro. O Santos tá jogando aberto pelo lado? Nada. Pra esquerda. Pela esquerda. E o Matheus Martins pela Mas direita. ele foi banco contra o Juventude. Ele foi titular contra o... Jogou o Arthur. A Universidade de Chile. Jogou o Arthur. Foi muito mal. Não achei muito mal. Assim. Santi Rodrigues muito mal. Eu achei que, tipo assim, mostrou o porquê que o Botafogo vai atrás dele, tá ligado? Algumas jogadas, assim. Mas ele não joga desde novembro. Ele estreou no Botafogo contra o Novo Horizontino. Ele tem 3 jogos. Quando o Juventude jogou. Ficou no banco contra o Palmeiras, joga contra a Universidade de Chile e fica no banco contra o Juventude. Contra o... Muito cedo ainda, né? Quando o Juventude jogou o Arthur. Joga Arthur, o que na frente? Igor no meio. Savarino jogou. E o Savarino. Mas armando ou na outra ponta? Na ponta. Na esquerda. O Patrick de Paula mais ali. Mas o... Mas muito acionado. O Savarino O Botafogo é outro time que o Savarino, né? Não, mas o Savarino jogou mal. mais 10, né? De novo, o Savarino não tem jogador. Tem 2 jogadores importantíssimos no ano passado que ainda não estão jogando bem. O Savarino e o Marlon Freitas. O Marlon Freitas pra mim é o pior. É o que mais Os dois estão muito É abaixo. uma questão de seguir, né? todo, De seguir com os caras. Do time embalar e eles virem porque uma coisa é o Savarino como excelente de um coadjuvante em alguns momentos, protagonista em outros, porque você tem, por exemplo... Eu prefiro o Savarino vindo de trás. Você tem, por exemplo, você tinha, né, Thiago Almada, você tinha o Luiz Henrique, enfim. Hoje, naturalmente, com a chegada de reforços, até pela característica do Arthur mesmo, é natural que o jogo fique muito centralizado no Savarino. E é bom o torcedor... Vou puxar a orelha do torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo, assim, na derrota pra Universidade de Chile, muita gente... Fora a Paiva, esse técnico é horroroso. Mano, assim, não dá pra ter... Primeiro que assim... um jogo... Mas o primeiro tempo foi bom. Mas os torcedores estão assim. Daqui a pouco a gente vai falar do Felipe Luiz também. Pra todo mundo. O torcedor do Botafogo... Cara, e o primeiro tempo do Botafogo foi bom. O gol foi uma bobeira do Jair, individual. Então, assim, o time estava organizado. E acho que o time não agrediu muito a Universidade de Chile no que poderia. Que eu acho que é um ajuste de trabalho que, se você tem um time organizado, agora você tem que fazer esse time fazer gols. Sim. E que passa pelo técnico, passa também pelos jogadores errarem. O Botafogo não ganha do Palmeiras... Porque o Savarino não faz 3 gols que ele teve a oportunidade clara de fazer. Mas joga melhor do que o Palmeiras. Contra a Universidade de Chile, eu acho que o Arthur erra também 2 chances no segundo tempo. Erra um passe erros técnicos, o passe, né? E tal. Aí você não pode botar na conta do técnico. Se você observar um time desarrumado, aí é uma outra situação. Agora, não ganhar, você tira o técnico, não pode ser um reflexo direto. Pô, gente, calma aí, tem. E outra coisa, de análise, coisa que o torcedor do Botafogo não pode ter, que eu acho que do Flamengo teve muito tempo pós Jorge Jesus. O Botafogo do Arthur Jorge acabou! Não tem mais. Você viu ano passado? Ano passado foi histórico, não sei o quê. Já foi. Acabou. Acho que o Você não vai ter o Botafogo. Isso, o Renato Paiva não vai fazer do Botafogo o Botafogo do Arthur Jorge. Sim. São treinadores diferentes, são seres humanos diferentes, processos de treinamento diferentes. Os jogadores estão em momentos diferentes. Outros jogadores. O Botafogo tem reforços jogando hoje. O Jair tem sido titular abaixo da fora. O Marlon Freitas e o Gregory estão muito abaixo. Gregory não. Não, o Gregory tá bem. Ele... Não, acho que o Gregory tá ok. Não tá o que era ano passado, não tá ok. O Marlon tá abaixo, o Savarino muito abaixo também. Então, assim, é um início de trabalho, e um início de trabalho com um bom elenco, e eu acho que o elenco do Botafogo do Juventude tem uma coisa teve diferente. Teve o Mastriani aí, né? Mastriani estreia no segundo tempo. É uma boa opção de banco. Né? Tá ali, é um jogador que entrega gols e tal, assim, tá no banco, não vai precisar dele. Né? Talvez. Acho que assim. Mastriani até no elenco do Flamengo não descarta, não. No banco ali. Tá ali. Então, assim, hoje você tem. Eu gosto do Juninho. A jogada do segundo gol do Botafogo são dos laterais reservas, né? Que são jovens. Então você tem a jogada do Cuiabano, o cruzamento pro Matheus Pontes fazer o gol. São jogadores que tem ali nas casinhas das posições do Botafogo. Na direita, né?
Ponte, Vitinho ali. Eu discordo um pouco, são estilos diferentes. Abriu uma diferentes. disputa ali, cara. Pra mim são estilos diferentes de lateral. Ponte é um lateral Sim, muito... mas parece que abriu uma disputa. É. O Vitinho parecia que era um lateral... Porque eles são jogadores diferentes, a gente sabe, mas acho que vai brigar. Ponte faz gol contra o Flamengo na goleada por 4-1 lá Fez atrás. agora também? Fez agora, ele é um lateral que faz gols, que ataca. Se o Ponte não é expulso na semifinal contra o Pearol, ele vinha, tipo assim, se ele tem uma sequência ali, não sei nem se de repente ele ganha. Acho que não. Mas assim, tava uma disputa na parede. Vitinho é um lateral que... o Vitinho tá bem. Ele não tá mal, não. O Vitinho jogou bem contra o Palmeiras. Então o Vitinho é um lateral que ele é mais lateral de associação, de jogo por dentro e tal. O Ponte é aquele lateral mais agudo de Tu acha atacar. que quarta-feira ele bota o mesmo time de Juventude? Não, eu acho que ele vai alternando. Porque o Renato ainda não achou o time... Esse jogo de quarta-feira é importantíssimo, cara. É. Porque o Estudiante, que eu acho que é o grande rival do Botafogo da chave... Contra o Carabobo, é terça-feira. Venceu o Carabobo. Terça-feira. É. Então, o Estudiante venceu o Carabobo na estreia. Esse calendário ajudou um pouco o Botafogo, porque era necessário o Botafogo fazer uma sequência de 2 vitórias aí. Porque Juventude E o Juventude brasileiro era importante para o recado, mas o brasileiro, o Botafogo tem... Lastro. Agora, esse jogo Não, aqui... mas é só pra tirar esse negócio se do não Botafogo vence não o ganha. Carabobo em casa, o Carabobo já perdeu pro Estudiante. Não, mas vai vencer o Carabobo em casa. Não vai, óbvio. Isso aí é agora, igual o Thiago Neves. É bom né? vencer bem. Fala, Zezé, não venceu o CSA. Mas não venceu. Pensando em liderança do grupo, é bom vencer bem. A fiel da balança vai ser a Universidade de Chile, né? Como a Universidade de Chile vai reagir fora de casa. Teve uma jogada contra várias deficiências ainda contra a Juventude também. Tá, o time tá em construção. O Juventude conseguiu criar alguma coisa. O Botafogo perdeu muito gol também. Tem um bom atacante, Juventude. Acho que um 3x1 era até mais justo com 2x0. 3x1, quase que o Botafogo poderia ter feito mais gols. E o Juventude mais ter feito um também. Teve um golaço do Igor Jesus anulado, né? Teve o golaço do Igor Jesus anulado. Ele é o cara que precisa responder E Jesus mais. que não joga contra o Carabobo, né? Não joga, vai jogar o Mastriani. O gol do Ponte é um gol de uma jogada espetacular do Botafogo. 7 jogadores A participaram. bola passa do John, trabalha. Você errou Jair, não errei nenhum. Não errou nenhum, né? Pode ir. E ele falou com todo mundo. Falei com todo mundo. É um gol bacana. Aí, o cara tem que se orgulhar com o trabalho bem feito, pô. É o gol do narrador. Exatamente. Tem narrador que não fala o nome de jogador. Eu quase imitei. Narrações históricas, é porque o cara não tem nome. O foi. Não, mas... Luiz é pra galera dizer que pra falar quem fez o gol. O lendário Valdir Amaral mandava um Bololô na área é bom. O que só você viu, Porto? O mesmo que você. O que só você viu era fulano, né? Queria um abraço pro meu sócio que ontem na rua, o chute ali do Everaldo foi do Thiago Silva. Ele falou, Everaldo! Abraço aí! Que isso? Obrigado aí! Fudendo só. Entregou de bandeja. Mas agora, dito isso, o Textor apareceu. Eu vi, eu tava vendo aqui. Você viu o Textor? O Botafogo ganhou o jogo. Sede da Igor. Aí o Textor vem a público e fala, vamos jogar contra um time pequeno no Mundial. Falou, pareceu se referindo ao PSG. Falou. Nosso Textor traz a briga dele, Lyon, PSG. Isso. Eles Usa o Botafogo pra... Ele falou com a camisa do Botafogo. Pra que fala isso? O time tá brigando no time da Champions, tá aí. O Boto avisou, olha, esses times europeus devem entrar nesse Mundial, não como os brasileiros. Sim. É volta de férias, os caras não vão comprometer a temporada, mas são os europeus. Mas agora, preciso Textor falar isso, né? Dito isso, o Renato Paiva está acertando o time e, cara, tem que acreditar prova disso. no Renato Paiva. O torcedor precisa dar tempo ao novo treinador do Botafogo. O time está em reconstrução, são outras ideias, tem um bom elenco e eu acredito que o Botafogo vai lutar por coisas importantes na temporada, porque tem material humano para isso e eu acho que tem um bom treinador. É o que eu acho sobre o trabalho do Botafogo. Ainda tem deficiências que vão ser ajustadas. Acho que o Botafogo tem que fazer mais gols do que tem feito. Mas a vitória dá essa confiança pra que o time faça gols, né? Faltou isso contra o Acho que o Palmeiras. Patrick de Paulo pode ser titular de um time que tá disputando o título. Tá sendo. Tá sendo porque eu acho que fisicamente ele tá melhor que o Santi Rodrigues hoje. Ele tá desde janeiro jogando, Sim, né? Então, assim, daqui a pouco vai ser o Santi o titular. Entra um pouco melhor contra o Juventude do que vinha sendo, né? Repito, não jogava desde novembro. Então, assim, o time tá se ajustando, tem boas coisas ali. Acho que o Jair é um bom zagueiro, apesar de ele é bom pra caralho. ter errado na Libertadores.
gol sai por causa dele, mas ele é um bom zagueiro. Vou até te falar uma coisa aqui do Jair. O Jair, ele é o defensor mais eficaz em duelos na Série A. Tem 92% da Tem um centroavante, a gente tem que falar bem do Igor Jesus. Mas, pô, o cara em 2 jogos, 92%. Tem que falar bem do Igor Jesus. Bem do Igor Jesus. Igor Jesus. Tem números do Igor mas Jesus. é um jogador que faz o time jogar. Vai jogar com mais bola aérea, esse time? Porque ontem eu vi muita bola aérea pro Jesus ali, né? Talvez. E uma delas é o gol do Botafogo, né? Agora, bola aérea do Arthur. Arthur jogou muita bola contra a Juventude. Ele vai jogar. Muito bem. Tá mais solto, né? Não é, de novo. Esqueçam o Botafogo no ano passado. É outra cara. É outro vai jogador. Se criar outro time. É que nem assim. Tem a banda que o Cantarelli gosta muito, Rage Against the Machine. Pô. Aí você trocava o vocalista, qual é o nome do vocalista? É o Zac de la Rocha. Você tira o Zac de la Rocha e bota o finado Chris Cornell. Virou outra banda. Vira Audioslave. Audioslave. Era uma banda mesmo. É a mesma banda sem vocalista. Mas é o tom do vocalista. É o comandante, é o técnico. Desde que a banda é a mesma aí, como já para. Bem feito. Mas agora é o Paiva. O Paiva já é uma parada mais... É menos de la Rocha. Não? É mais Cornell. A gente reclama que o Igor Jesus é um atacante que não faz muitos gols, mas tem outros motivos pra torcida do Botafogo gostar dele. Desde que ele estreou pelo Botafogo na Série A, ele, em comparação aos outros jogadores da Série A, ele é primeiro em duelos ganhos, primeiro em faltas sofridas, primeiro em bolas recuperadas, segundo em assistências, segundo em finalização, segundo em finalizações no gol. Estatístico da mesa. Então, Dito isso, o centroavante tem que fazer mais gol. Tem que fazer mais gol. Mas ele ajuda o contexto do Botafogo todo. Ele é um atacante que não é um morcegão. Ele mesmo não fazendo gol, ele é importante pro Ele não é o Verratti, se fizer gol, ele não vai lá. Ele é um pivô. O Igor Jesus. É forte, né? Quando você leva pro futsal, pivô clássico, ele serve os outros, ele segura e consegue abrir espaço ele pros serve outros pra fazer. puxar a marcação pra fora e deixar os pontas entrarem. Os gols, a característica do Botafogo do Arthur Jorge eram de gols distribuídos. O Luiz Henrique não é um artilheiro, mas fazia ninguém foi artilheiro brasileiro. E ganhou o brasileiro. Exatamente. Por quê? Porque o Luiz fazia gols, porque o Almada fazia gols, o Savarino fazia gols, o Igor Jesus fez gols. O gol no título do Botafogo no brasileiro do Gregory. Isso. Dito isso, como é outro time agora pra ele estar nos Estados Unidos, ele tem que fazer mais gol. Tem. Brasileiro, a gente olha pra centroavante e quer ver o cara... Eu acho que ele pode fazer mais gols igual ele lá no lado Copa, dele. Ele tem que fazer chutar gol. de fora Sim, da mas área. não pode falar que os gols que ele não faz... não, ele é um jogador... Pelo contrário, ele é jogador ele não é nulo. de um nível alto. Não, ele é um jogador de um nível altíssimo. Sim. Igor Jesus é jogador pra Premier League, como já recebeu propostas. Mas tem que entregar pra ser nome da Brasil, tem que entregar seus 30 gols ali. Tá bom, mas assim, foi campeão... Não, no mínimo 20. Eu acho que futebol é engrenagem. O Botafogo foi campeão brasileiro com ele indo pra seleção. Então. Isso aí você não pode fingir que não aconteceu. O Botafogo é muito bom pro Brasil, acho que não. Faltaram os gols do Igor. E mais, na final da Libertadores... Ele joga muita bola. Sim. Na final da Libertadores. Joga muito. Ele não fez os gols. Mas ele brigou e muito joga ali. muito. Sem ele, o Botafogo não seria campeão. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Esse é o vídeo de agora, na parte da manhã, aí, hora do almoço, né? Sport TV News. Tem o ESPN Sport Center. Tem também o Charla Podcast. Sobre o Charla Podcast, eu acho que o Jesus é um baita atacante. Mas como o Cantarelli falou, vários atacantes da atualidade não entregam tantos gols como entregavam antigamente, porque eles fazem funções táticas que permitem que outros jogadores vindo de trás façam os gols que eles preparam. Eles seguram a zaga, preparam, fazem a parede, enquanto o cara que vem de trás, de frente pro gol, faz o gol. Se for reparar, o Igor Jesus, ele é tão importante que sem ele o time rende muito menos. Tomara que hoje, contra o Carabobo, o Mastriani faça um pivô de excelência para não deixar de sentir saudade do Igor Jesus, né? Tomara que ele aproveite bem a chance, jogue muita bola. É um centroavante mais ao estilo de goleador do que o estilo garçom do Igor. Vamos ver como é que vai sair nesse esquema do Botafogo. E com relação ao Manga, é aquela perda que não se repara. É um goleiro histórico, é um ídolo que se vai, mas nunca se perde, que a história dele nunca será apagada. E sobre Botafogo e Carabobo hoje, eu estou muito apreensivo, não pelo Botafogo jogar mal, mas o ferrolho que o Carabobo deve botar na frente do gol ali para impedir o Botafogo de jogar bola. E o toque de bola não pode ser um toque de bola água com açúcar, sem sal, que fica ali rodando sem penetração. Tem que, se tiver ruim pelo chão, fazer igual o Marlon Freitas fez. Aquela bolinha pelo alto pro Arthur chegar e entrar na área. Tem que buscar alternativas e torcer pro Botafogo hoje abrir o placar cedo para não deixar esse jogo ficar complicado e o empate perdurar durante muito tempo.
A gente tem que fazer saldo hoje. É um jogo importante para despachar o cara bobo e fazer saldo de gols. Isso é fundamental. Pessoal, eu fico por aqui. Antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui em cima, live pix do canal. Você manda mensagem de textos ou de áudio pra gente. Ali, pix do canal, rafaguense10@gmail.com. Também é o e-mail de contato. Quiser mandar proposta de jabá, de merchan aqui pro canal, pra sua empresa, seu produto, sua loja, seu curso, seu canal de YouTube também. Quiser divulgar ele aqui no canal, a gente divulga, tá? Manda mensagem lá, a gente troca uma ideia. E aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, no chat ali, primeiro comentário, tem o link do nosso canal Notícias do Fogão 2.0. Esse canal levou já um strike pela Conmebol aí, uma parada que eu achei meio injusto. Nem pude ver, nem pude recortar o trecho do vídeo, já saíram excluindo e dando punição. Mas se cair mais 2 strikes pra gente, a gente perde o canal sem aviso prévio, sem nem poder contestar. Então, para não perder esse vínculo com vocês, esse contato com vocês, aqui embaixo, se inscreve lá. É o canal 2.0. Quem curte vídeos mais curtos, lá serão os vídeos mais curtos, de 10, 15 minutos. Aqui os mais longos, de meia hora, 40 minutos. Para quem curte coisa mais longa, aqui. Para quem curte mais curtos, no link do 2.0. Fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Nos vemos no Nilson Santos.